Então, meus amigos, no encontro passado, eu adiantei com os senhores, fizemos uma introdução a respeito das respostas do réu, né? Fizemos algumas considerações sobre como eram as respostas do réu no Código de 73, como ficou as respostas do réu no Código de 2015. Tinham mais modalidades avulsas no Código de 73. Ele era mais burocrático, mais formal, formalístico, porque o réu tinha que, se ele quisesse interpor, se utilizar de diversos mecanismos distintos, formas de defesas distintas, ele deveria se utilizar de instrumentos processuais distintos, formalmente distintos, como a impugnação à gratuidade de justiça, como a impugnação ao valor da causa, como a exceção de incompetência relativa. E tudo isso no Código de 2015 foi inserido na contestação. Então, no Código de 2015, não é que houve uma perda do ponto de vista substancial. Não. Tudo que se podia alegar lá atrás, continua se podendo alegar no Código de 2015. O que mudou foi uma facilitação formal, vamos assim dizer. Você continua alegando tudo aquilo, mas alega na contestação. Vimos também que essa expressão resposta do réu, ela pode assumir uma conotação mais estrita, no sentido de ser tida como contestação ou reconvenção. E nós diferenciamos a contestação como mecanismo de defesa, a reconvenção como mecanismo de contra-ataque. Eu ainda falei, nós vamos trabalhar isso melhor depois. Esse depois é hoje. Nós vamos trabalhar a contestação hoje. Daqui a uns 2 minutinhos. Só recordar a aula passada. E nós vimos que essa ideia resposta do réu pode ser entendida num sentido mais amplo também. Como sendo as reações possíveis do réu. E nesse sentido de reações possíveis do réu, você pode encaixar uma postura omissiva do réu, como a revelia. Você pode considerar o reconhecimento da procedência do pedido, as intervenções de terceiro, como denunciação da lide e chamamento ao processo, que, aliás, o réu deve, se ele tiver interesse e for provocar, ele deve o fazer na contestação. Então, em um sentido mais amplo, responder, sendo tido como reagir, o réu tem várias reações possíveis, que não apenas se defender, contestar e reconvir. Ok? Isso só para recordar a aula passada. E aí, a gente começa, portanto, a tratar da aula de hoje, que é propriamente o estudo da contestação. E na contestação, nós vimos também, no encontro passado, minimamente, que a contestação é a peça pela qual o réu apresenta a sua defesa. E no processo civil, a contestação é uma defesa. No processo civil, se defender é um ônus processual. Eu não sei se nós já vimos o que é um ônus processual. Os senhores devem se lembrar da teoria. Nós vimos a evolução histórica do processo, várias teorias que se sucederam. Logo depois da teoria da relação jurídica processual, de Oscar von Billow, veio a teoria da situação jurídica, desse senhor aqui, Rams Goldsmith.
Hans Goldsmith. Escrever o nome dele é um saco. Hans Goldsmith, que é a teoria da situação jurídica. O que ele defendia? Ele defendia a natureza dinâmica da relação jurídica, pretendendo se contrapor ao Bealoff, que com aquela configuração triangular da relação jurídica, parecia passar a ideia de que a relação era estática. E aí nós vimos que essa teoria de Hans Goldsmith acabou sendo incorporada pela teoria do Bealoff e tudo aí, depois a história conta. Mas o que essa teoria de Hans Goldsmith tem a ver com ônus processual? Ele dizia justamente que esse dinamismo, essa característica da relação jurídica ser dinâmica, é porque os sujeitos processuais se comunicam, estabelecem relações de diversas conexões distintas, diversas conexões de naturezas distintas, que pode ser deveres, poderes, faculdades, ônus, sujeições. Deveres, poderes, faculdades, ônus e sujeições. E lá eu trato mais ou menos do que significa isso. Não sei se os senhores vão se lembrar do que consiste. O artigo 7º do CPC, a questão aqui não é analisar o artigo 7º, o artigo 7º que trata da paridade de tratamento, isonomia, ao final fala do contraditório, mas vejam que no meio da redação ele vai falar desses liames que se estabelecem entre os sujeitos processuais. Quer ver? É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito. A paridade de tratamento entre as partes, entre os sujeitos do processo, sujeitos parciais do processo, se dá em relação aos seus direitos, às suas faculdades, aos seus meios de defesa, aos seus ônus, aos seus deveres, às aplicações das sanções. Então são as diversas nuances, os liames que vinculam os sujeitos processuais de diversas características distintas, competindo ao juiz lá pelo efetivo contraditório. E o que diferencia dever de faculdade e de ônus? Dever e faculdade é fácil de você diferenciar porque eles estão nos extremos opostos, né? Dever é uma conduta obrigatória. Você deve cumprir, está no próprio nome, sob pena de uma reprimenda, de uma sanção jurídica. Tem que pagar imposto, sob pena de multa. Ponto. Parágrafo. Faculdade é uma... Trazendo para o processo civil, para não ficar no imposto. Tem que cumprir a decisão judicial, sob pena de multa. Mesma coisa. Os senhores verão isso lá na execução, artigo 523 e seguinte, no cumprimento de sentença. Parte é intimada, depois da sentença, trânsito em julgado, ela é intimada para cumprir a decisão em um certo prazo, sob pena de multa. É um dever cumprir a decisão. A decisão é feita para ser cumprida. Faculdade, no extremo oposto, é algo que o sujeito cumpre se quiser, ao seu bel prazer. E não o fazendo, tranquilo. Não há consequência para o processo. Exemplo clássico, a nomeação de assistente técnico em uma perícia. Os senhores não viram perícia ainda. Nós veremos aqui, mas minimamente aqui falando. Perícia é um tipo de prova na qual o juiz nomeia um perito. Imagine uma perícia médica. O juiz vai nomear um perito, um médico. As partes podem nomear assistentes técnicos. O que são assistentes técnicos? São médicos da confiança da parte. Como se fosse, entre aspas, aspas duplas, peritos da parte. Não é isso, não é perito da parte, é assistente técnico. Mas são médicos que vão acompanhar o serviço do médico de confiança do juiz.
Perito é só aquele que é da confiança do juiz. Mas o perito é um médico como um outro médico qualquer, que é credenciado no tribunal e tem a confiança do juiz. É isso. E a parte pode conhecer um outro médico e pedir para esse outro médico acompanhar os trabalhos, a perícia daquele médico. Esse é o assistente técnico. A lei faculta a parte nomear, indicar assistente técnico. A Procuradoria, por exemplo, nós temos lá. O Ministério Público tem, a Defensoria Pública tem, a Procuradoria tem o quadro técnico. Nós temos diversas questões lá de engenharia. Uma das questões mais midiáticas, mais famosas que teve recentemente foi da Niemeyer. Uma questão técnica, de geotecnia. O risco da rocha cair, ruir. Georrio, de geotecnia. Nomeou a justiça, o juízo nomeou um perito da confiança dele. O município nomeou um técnico da Georrio para acompanhar. Chama-se assistente técnico, ok? Então a parte pode nomear assistente técnico? Pode. É uma faculdade. E se não nomear? Quer dizer, se nomear, nomeou, vai lá, vai acompanhar e a parte vai peticionar, dizendo o que concorda e o que não concorda. Vai exercer o contraditório sobre o trabalho do perito. E se não nomear? Mas se não nomear, o trabalho do perito vai ser feito normalmente. A parte só vai ter menos contraditório. A parte só não vai acompanhar do ponto de vista técnico. Mas ela vai receber o laudo pericial, o processo vai seguir da mesma forma. É uma escolha da parte. Não tem consequência processual nenhuma. É uma faculdade. Ela indica assistente técnico se ela quiser. Suponha que a parte também confie no trabalho do perito. E esse perito, que ele falar, eu confio. Não vou indicar ninguém. Pronto. Faculdade, ok? E o ônus? O que nos interessa aqui é o ônus. E o ônus processual? Ônus processual é o meio termo entre, acho que é a forma mais simples de entender. Ônus é o meio termo entre faculdade e dever. Ele nem é uma faculdade pura, porque tem consequências processuais negativas, e nem é o dever, porque não é uma conduta obrigatória. Então, ônus é uma conduta, a princípio, facultativa, porque você não é obrigado, mas que, em compensação, se você não adotar, o ordenamento traz uma consequência processual negativa, como o caso da contestação. Quer ver? Contestar é um ônus, como eu estou lhes dizendo. E vamos entender logo por que é um ônus. Vamos ver por que não é um dever. Ninguém contesta porque é obrigado. A contestação está entre os artigos 335 e 342. Vejam lá, nós vamos ver esses dispositivos, a maioria deles. Depois vejam, dei uma lida lá. Vão demorar 5 minutos lendo. Vocês não vão encontrar ali nenhuma obrigação, nenhum verbo impositivo. A parte deve, tem, a parte contestará. Não há nenhum verbo impositivo, não há um dever, no sentido de que a parte tem a obrigação de contestar. Pelo contrário, a parte pode contestar. Ok? Então, se a parte pode contestar e não é um dever, a princípio nos indicaria a pensar que é uma faculdade. Não é uma faculdade por quê? Porque a lei traz uma consequência processual negativa caso ela não conteste. E qual é essa consequência processual negativa? Aí eu não vou aqui me aprofundar nesse ponto, eu vou só mencionar. Essa consequência processual negativa é a revelia. A revelia que nós veremos no artigo 344. 344. Revelia consiste na ausência de contestação. E a ausência de contestação gera alguns efeitos. Dentre esses efeitos, o principal efeito negativo é esse aqui, ó, presunção de veracidade. O juiz vai presumir que o autor falou é verdade. O autor veio aqui, apresentou alguns fatos, formulou alguns pedidos.
A lei permitiu alguns prazos. Eu chamei as partes para tentar acordo, não foi possível. A lei atribuiu um prazo para que o réu se defendesse. Ele não se defendeu. Então deve ser porque o que o autor falou é verdade, o raciocínio é esse. Há uma presunção relativa de veracidade. Então não é uma faculdade pura. Porque não é algo que o réu faz se quiser e se não fizer, problema nenhum. Tem problema. É algo que ele faz se quiser, mas ele tem que saber desde logo, ele é advertido. No mandado de citação, consta lá no mandado de citação a advertência que se ele não contestar, tem a pena, a consequência processual, não é bem tecnicamente uma pena, porque não é um dever, mas tem a consequência processual da revelia, que tenha como consequência a presunção de veracidade. Ok? Então, esse é um primeiro ponto importante de ver que no processo civil contestar é um ônus. E o curioso é que no processo penal, não vou me aprofundar aqui porque é outra seara, né? Mas no processo penal, como bem jurídico tutelado é de maior envergadura, né? A liberdade, eu não gosto muito de dizer que é de maior envergadura, porque no processo civil se trata de questões existenciais também, né? Mas como no processo penal trata-se da liberdade, que é algo caro e importante, prevalece um entendimento no sentido de que exercer defesa lá não é bem contestar, né? Mas exercer o direito de defesa técnica no processo penal é um dever. Tanto que se a parte nomear um advogado e o advogado prestar um péssimo serviço, uma péssima defesa, o juiz destitui o advogado, fala que com aquela defesa o acusado vai ser prejudicado, o Ministério Público vai engolir ele e nomeia um outro advogado, um advogado ativo. Porque no processo penal a defesa técnica é obrigatória. É um direito intangível do acusado. É um tratamento aqui parcialmente distinto, uma diferença clássica entre o processo civil e o processo penal nesse ponto, ok? Mas o que nos importa aqui é o processo civil. No processo civil, como se trata essencialmente de questões patrimoniais e disponíveis, contestar, exercer o direito de defesa é um ônus, ok? Esse é o primeiro dado que eu queria ver.